Eu sempre lhe quis perguntar isto também. Até que ponto é que esta experiência do início da sua vida adulta o estruturou ou o destruturou de vez? Sabe, a recordação que eu tenho é quase como um sonho. Quase como um sonho. Porque, para uma pessoa que tinha tido uma infância de certa maneira protegida, uma adolescência protegida também, uma vida universitária normal, estou a falar do meu caso, é de repente precipitado por este horror, é muito estranho. Logo na chegada foi estranho para mim, porque o cheiro era diferente, a cor da terra era diferente, o céu era diferente, não era o céu de Portugal. As estrelas eram outras. Não havia as estrelas que eu conhecia, a Ursa Maior, a Ursa Menor, a Cassiopeia, etc. Orion. Lembro-me de um camarada meu me ter dito: onde é que nós estamos? Nós estamos em Portugal. Isto não é Portugal. Depois passámos 3 ou 4 dias em Luanda e fomos imediatamente para as terras do fim do mundo. E acabou-se a cidade até à volta, durante 27 meses. Portanto, foi muito importante para mim sob vários pontos de vista. Primeiro, deixei de ter uma concepção ptolomaica do universo do qual eu era o centro. Era um no meio de muitos. E depois, como noutras situações mais tarde, dei-me conta de como aqueles rapazes que tinham 22 anos eram extraordinários. Muitos deles era a primeira vez que tinham sapatos. Porque a miséria era muito grande em Portugal, sobretudo no Norte. E eram quase todos do Norte. E a coragem, a dignidade e a maturidade daqueles miúdos era extraordinária. Porque eram rapazinhos obrigados a ser homens logo aos 5 ou 6 anos, quando começavam a andar atrás das cabras. Nem iam para a escola sequer. Portanto, tinham uma maturidade que eu não tinha. Eu era mais velho uns anos, tinha 20 e tal. E aprendi muito com eles, e se há coisa de que eu me orgulho, é da amizade deles. Sabe? Todos os anos fazemos um almoço da companhia de combate. Ainda agora? Todos os anos. E eles vinham num autocarro, daqueles autocarros de passageiros muito grande, e tinha um cartaz à frente que dizia: os príncipes do António Lobo Antunes. Isso foi muito engraçado, porque houve um lançamento uma vez num livro no Porto, e a pessoa que apresentava o livro disse, estavam vários soldados, disse: o António gosta muito de se relacionar com pessoas pobres. Eu disse: meus soldados não eram pobres, eram príncipes. Os mesmos príncipes que voltei a encontrar mais tarde, muitos anos mais tarde, nos hospitais. Eram príncipes, sabe? A coragem, nas salas de espera, nas salas de espera e de tratamento. Salas de espera, tratamento e tratamento de cancro. Sim, tratamentos de cancro, sim. Eu estava ali no meio deles e nunca vi um sinal que não fosse de elegância, sabe? É isso que me custa, porque o nosso povo está a sofrer tanto e nós somos um povo realmente, para usar outra vez a expressão de príncipes, a imensa dignidade. As pessoas chegavam e diziam boa tarde, despediam-se as melhoras para todos, com um sorriso sempre. Não vi ninguém chorar, não vi ninguém gemer, não vi ninguém queixar-se. Mulheres, homens, miúdos, rapariguinhas muito novas, já com peruca, etc. A sofrerem, sabe Deus o que aquilo faz sofrer, e comportando-se com uma dignidade extraordinária. Essa nossa nobreza coletiva, essa aristocracia de comportamento, parece estar focada para a capacidade de sofrer, não tanto para a capacidade de reagir. Reagem, mas têm a dignidade no sofrimento, quer dizer... Mas levam tempo a reagir, ou talvez levamos tempo a reagir. Desculpa? Levam tempo a reagir, ou talvez levamos tempo a reagir. Eu só posso falar por mim, né? Quando disseram tens um cancro, ou tem um cancro, a minha reação foi de espanto. Isto não pode estar a acontecer a mim. Claro. São os outros que têm estas coisas, não sou eu. Claro. E eu tive muita sorte, um médico excepcional, as equipas de enfermagem eram excepcionais, de ternura e de atenção para toda a gente.
para toda a gente. E isso foi muito importante. Mas o sofrimento físico que estes tratamentos acarretam é muito grande. É muito grande. E as ressacas das quimioterapias são fortíssimas, são terríveis. Tu não tens força para nada, é um mal-estar horrível. E, no entanto, as pessoas comportavam-se com uma elegância de maneiras e de gestos e de atitudes e de alma. E muitas delas iam morrer. E sabiam, provavelmente. As pessoas não são parvas. Essa consciência de si e dos outros permeou a sua obra toda. Há quem o entenda seguramente melhor que eu, que acha que é profundamente autobiográfica. Não vou prática. quando entender seguramente melhor que o... São mais lidos, mais letrados. Não sei o que isso quer dizer. Se letrado é ter lido muitos livros, isso não é cultura. Cultura é o que nós fazemos. Olha, sabe, uma vez, lembra-se do Agostinho da Silva? Sim. A seguir ao 25 de Abril, convidaram-no para presidir à Comissão contra o Analfabetismo. Ele dizia: meu filho, eu estou tão preocupado. A maior parte das pessoas cultas que eu conheço são analfabetas. Por exemplo, saber fazer pastéis de bacalhau é uma forma de cultura tão importante como escrever um livro. Essas pessoas marcaram também a matriz de onde o António vem. É muito sua, é esta experiência em África. E são as pessoas como o Agostinho da Silva, como o Eduardo Lourenço, a quem o senhor dedica pelo menos uma crónica aqui, mas que transparecem muitas outras passagens pela sua obra. Sim, tenho tido a felicidade de encontrar pessoas excepcionais, pessoas melhores que eu, pessoas que eu respeito. Para mim, a amizade ou o amor, ou o que quiser chamar, Mário, passa sobretudo pelo respeito. Ou passa também e muito pelo respeito. Pela admiração. Uma parte sobre o Eduardo Lourenço que eu transcrevi aqui. Parece que o admiram, diz o António, sem o entenderem. Sabe, nós somos muito rápidos a adjetivar e muito lentos a compreender. Põem etiquetas. Enchemos tudo de palavras, rodeamos tudo de palavras, emoções. Sente isso também à sua volta, que há muita gente que o admira, sem necessariamente o entenderem? Isso eu já não sei dizer. Sei que na primeira vez que estive doente, há 7 anos, recebi mais de 5.000 cartas, mails. Lembro-me de um rapazinho de 18 anos que dizia: não admito que o meu como é que era? Não admito que o meu herói se vá abaixo das canetas. Nem imagina a força que aquilo me deu. Portanto, sabe, quem entende não são obrigatoriamente os universitários ou os intelectuais. Eu não sei muito bem o que isso é. Tem uma parte neste são pessoas sensíveis. Descreve, por exemplo, a sua. Eu classifico-a como amizade com um marginal que trafica droga e que, como prenda um dia, lhe deixou 2 pacotinhos de uma coisa qualquer. Claro. E depois? E toda a gente o admoesta com o dedo no ar: cuidado com ele. Não. E o António? Sabe, quando eu trabalhava nos hospitais psiquiátricos, havia médicos que tinham medo dos doentes, médicos e enfermeiros, medo físico, pessoas agitadas, ou delirantes, ou não sei o quê. Sabe como eu contrariava isso? Encostando-me a eles. Porque se eu tiver um peito encostado aqui, um murro dado assim, dá muito menos que um murro dado a 1 metro. E muitas vezes aconteceu-me mais de uma vez abraçar um desses homens e eles começarem a chorar como crianças. E toda a agressividade desaparecia. Nós temos tanta necessidade de afeto e vivemos numa solidão tão grande em que não há espaço para a ternura. Não há espaço para a ternura, há espaço para ganhar dinheiro. Mas onde é que está a ternura? Onde é que está a atenção? Onde é que está a ouvirmos os outros? É um mundo que é só isto. Vai tornando cada vez mais complexo. Como é que nós encontramos um racional, por exemplo? Eu tenho que trazer a coisa para a atualidade agora. Onde é que está a ternura num despedimento de 609 pessoas, que são 609 famílias em Viana do Castelo? A mim o que me custa mais é o desprezo por pessoas excepcionais. Porque essas pessoas são os portugueses, são excepcionais. Eu vi-os na guerra, vi-os na doença, vi-os sem ser na doença, são excepcionais. E ao mesmo tempo a generosidade que existe neles, não é?
Nós temos grandes qualidades. E não foi por acaso que andámos em barcos de 14 metros sem quilha, não é? Não foi por acaso. Eu tenho... Há pessoas diante das quais a gente tem vontade de se ajoelhar. Outro dia eu vinha a descer a rua para casa. E ao meu encontro vinha a subir uma senhora bem vestida, bem penteada, vestida de luto, com bom ar, com um ar muito digno. E eu pensei, pronto, conheceu-me, vai-me pedir um autógrafo, que é uma coisa que me acontece muitas vezes, né? E ela chega ao pé de mim e disse baixinho, tenho fome. Só. E, quer dizer, e diante disto nós começamos a fazer uma série de perguntas a nós mesmos. O que é isto? O que é que se passa no meu país? Quando eu estive com o Steiner em Cambridge, ele dizia-me, sabe, isto começou na América, quem vai pagar são vocês, os espanhóis, os italianos, os países do Sul. Os outros nem somos bem pessoas. Uma vez foi uma condecoração há uns anos do Presidente da República francês. Estava lá um alto funcionário da presidência que me disse, ai, você é português, que engraçado, a minha mulher diz também é portuguesa. E então para certas pessoas, como para este governo, é o que parece, os portugueses são um povo de mulheres adias, pedreiros, pessoas que não merecem sequer consideração e que não têm sentimentos. E que não compreendem, como dizia o Torga, que às vezes podem não chorar pela morte de um filho, mas choram pela morte de um vitão. Os sentimentos estão lá todos. E eu tenho recebido e visto da parte dessas pessoas, porque passava a minha infância os verões na Beira Alta, que era muito pobre nessa altura, ver pessoas a comer para o almoço era batatas com cebola, um bocado enorme de pão com um bocadinho assim de conduto. Conduto? Sim, um bocadinho de chouriço, um bocadinho de peixe, qualquer coisa, um bocadinho de carne, porque tinham fome. E o que nós estamos a fazer agora, os portugueses, o que é isto? Eu não queria entrar muito por aí, porque a minha raiva é enorme. É enorme. Das coisas que mais me custou o ano passado na Feira do Livro foi o Primeiro-Ministro estender-me a mão para me cumprimentar. Eu não queria. Não queria. Mas cumprimentou? Como? Cumprimentou-o? Fiz um vago sinal, porque a editora estava sempre a segurar-me no braço, a dizer, Primeiro-Ministro... Eu não sei se outro governo faria melhor. A sensação... Eu não consigo simpatizar com a classe política, porque perseguem projetos de poder pessoal. Quase todos eles, não é? Mas onde raramente... é que está a generosidade? Onde é que está o amor? Raramente escreve diretamente sobre política, ou praticamente nunca. Sim, Diretamente. Sim, não. Porque indiretamente, obviamente, que escreve. Sim, diretamente não. Para quê? Esta é uma das suas crónicas não? mais recentes, em que o senhor classifica quem nos governa, que manifestamente não tem o seu agrado, obviamente. Acho que neste momento tem muito pouco agrado mesmo. Como crianças, miúdos no sentido mais diminuído que o termo pode acarretar. E diz assim, eu não sei se os nomes que usam são verdadeiros. Existe um Aguiar Branco e um Poiares Maduro, por que não juntar-lhes um Colar Extinto ou um Mateus Rosé? Eu lembro-me de ter lido num placar uma vez em Nova Iorque para nos rirmos do que é absurdamente mau. Rir muito do que é absurdamente mau. Este momento, para este país, já entra no capítulo do absurdamente mau. Eu acho que entre o absurdamente mau é um despedimento de 609 pessoas no Natal. Sabe, e são restaurantes vazios, e são as pessoas com fome, e são as lojas que fecham todos os dias. Eu encontrei, uma vez estava a comprar cigarros, espero que o meu médico não esteja a ver isto, e encontrei uma senhora que era enfermeira do tempo do meu pai, no hospital, com 90 anos praticamente, começa a chorar, né?
Porque os filhos tinham 50 anos, ficaram sem emprego, voltaram para a casa dela com os respectivos filhos. E ela que vivia a sua reformazinha de enfermagem, que tem levado bastantes cortes, de repente tem em casa não sei quantas pessoas a dormirem em colchões no chão. Não tinha espaço, não tinha dinheiro. Uma das coisas que se vende muito bem no bairro onde eu moro são candeeiros de petróleo. Pois não têm dinheiro para pagar a luz. E não tenho a menor dúvida que, tal como no ano passado, a mortalidade este inverno vai ser muitíssimo maior. Porque não tem aquecimento. As pessoas estão mal alimentadas. As pessoas não têm dinheiro para os remédios. Eu vejo na farmácia onde eu vou, que é ao pé de mim, as pessoas vão à farmácia e não têm dinheiro para o remédio, então pedem para pagar as prestações. Pagam a primeira prestação, não voltam. Porque não têm dinheiro. E irão a outra, e a outra, e a outra, até não haver mais farmácias, não é? Os tratamentos são cada vez mais difíceis, os médicos são cada vez mais mal pagos. Pagam 5 euros por hora a um médico para fazer uma urgência. Já viu o que isto representa? A miséria que isto é. Um médico com uma carreira de um chefe de serviço, com 30 e tal anos de prática, não sei quantos concursos, leva 2.000 e tal euros para casa. Isto é humano, é justo. E não faz mais nada, só trabalha no hospital. E é a profissão que ainda continua a ser a profissão com mais prestígio em todo o mundo, não é? Médico. Como é que podemos exigir? E depois estão de serviço horas e horas e horas e horas e horas e horas e horas. Para o fim estão exaustos. O que é que devemos de fazer? Eu posso dizer o que me apetecia fazer. O que é que lhe apetece fazer? Mas tenho medo que ainda me buscar aqui à porta. Não me apetece nada ter mais processos. Agora, é indignante. É profundamente indignante. Eu não sei, acho que isto começou provavelmente muito antes deste governo, não sei, não faço a menor ideia. Mas depois agora, talvez quando falou em crianças seja verdade mesmo, porque as pessoas vão para uma incubadora chamada Juventude Partidária, seja de que partido for, não é? E ali permanece e não tem nenhum contacto com a vida. Outro dia era um senhor, que já não é ministro, a dizer na televisão, nunca tinha visto nem ouvido. Isto é um ministro. Falam assim. Nunca tinha visto nem ouvido. Enquanto a definição mais bela da dor que eu ouvi alguma vez na vida foi numa aula, era estudante da faculdade, uma senhora que tinha grandes dificuldades motoras, não conseguia andar. E o professor perguntou-lhe, mas como é que a senhora faz as coisas? E ela deu a definição de dor mais bonita e mais poética e mais forte que alguma vez ouvi. Respondeu, é tudo a poder de lágrimas e ais. E ais. Esta frase é extraordinária. É tudo a poder de lágrimas e ais. E é assim que os portugueses estão a viver agora, a poder de lágrimas e ais. A poder de lágrimas e ais. E, no entanto, nós temos nesta nossa terra, temos os jograis na rua, à noite, em Penafiel, que de vez em quando nos aparecem, e o António se junta a eles a declamar poesia e senta-se no chão com eles, a ouvi-los e a dizer... É que a cultura apavora. Lembro-se do general Miranda Astray, o general do Franco, dizia, quando ouço a palavra cultura, puxo logo da pistola. Claro. As pessoas têm, qualquer governo, seja qual for, tem medo da cultura, porque as pessoas, se a nossa cultura aumentar, nós passamos a não aceitar uma data de coisas. É consciente. Isso explica o sucesso desses livros pornográficos, desses programas de televisão que fazem, etc. Porquê? Porque não obrigam as pessoas a pensar, nem vão exigir mais nada. Eu não estou a falar de um ponto de vista, estou a falar do ponto de vista cívico. As pessoas começam a ter outras exigências, às quais o governo não sabe responder, os nossos governos não sabem responder. Repara, mesmo depois do 25 de Abril, a importância dada à cultura foi sempre muito pequena. Muito pequena. Como dizia era um secretário de Estado. O advogado no Homem de Kiev não é a loucura que vira o mundo às avessas, é a consciência. Claro, mas o que é que faz, por exemplo, que a França tenha ainda hoje um grande prestígio? É a cultura francesa. Claro. Um país é conhecido pela sua cultura. Esta é a verdade. Porquê é que a França tem o prestígio que tem? Por causa do seu imenso século XIX. Por
por causa da sua imensa primeira metade E do nós século atingimos XX. esta fase. Eu tenho andado com este poema do Torga, porque acho que nos descreve muito bem. Apetece morrer, mas ninguém morre. Apetece matar, mas ninguém mata. Um fantasma percorre. Aí está o fantasma da sua primeira crónica aqui, não sabe? Nem me lembro. Um fantasma percorre os motins onde a alma se arrebata. Estas crónicas são... É uma espécie... É como quem faz desenhos nas margens do manuscrito. Gosta da crónica? Já ouvi dizer que prefere o Estou mais romance? reconciliado. Acho que me tem servido para... Às vezes para fazer algumas experiências formais, outras vezes como uma espécie de diário de bordo. Enquanto os livros se fazem. E como dão prazer a algumas pessoas, elas continuam a ser publicadas. E seguramente a ser Agora, lidas. é um itinerário paralelo, digamos assim. É claro que onde eu jogo a minha vida é nos livros, não é? Mas elas têm sido traduzidas em tantos países. Tinham na Alemanha ilustrações do Günter Grass, gostava muito delas. Então, agora é difícil. O problema é que quando estou com um livro, passar para este ritmo completamente diferente, um galope curto e António, limitado. está com um livro agora? Eu estou sempre com. Está sempre com um livro. Senão a minha vida fica. O sentido e o objetivo da minha vida é escrever, não tenho mais. Não tenho Continua. mais. Se me tirassem isso. Neste momento, está a escrever. Neste momento estou à espera que me deem o batido que eu escrevo à mão. Sim. Não é? Para começar a corrigir sobre isso. Espero que não demore E muito tempo. tem um daqueles títulos maravilhosos para esta. Os cavalos sobre a água. Não te vi em Babilónia. Este título é provisório ainda, porque o que está pronto... Os livros são publicados com grande atraso em relação à escrita, não é? Este que está pronto, o anterior a este, enquanto eu trabalhava, vai sair no fim de 2014 e vai sair primeiro no estrangeiro do que aqui. E provavelmente será a sorte dos outros, não sei. Não sei. Ultimamente tem acontecido muitas coisas, sei lá, a obra traduzida no Irão, não há ninguém traduzido no Irão, traduzida na Etiópia, e tudo isto me surpreende e me espanta, e o que é que... O que só significa que os problemas fundamentais do homem são os mesmos. Não é? E o nosso grande problema é que a angústia do homem no tempo continua imutável. Não é? Qual o sentido da vida? O que é a morte? De que maneira viver a morte? Será a morte o fim de tudo? E o que são os sentimentos, as emoções, etc. No fundo, um livro não é mais que um delírio articulado, não é? Um delírio coerente. Um delírio coerente que tem que avançar implacavelmente. E que se escreve apesar de nós. O Mário, quando parte para um livro, não tem grandes ideias. Se tiver um plano, o livro fura o plano e vai noutra direção, não é? Com as crónicas é diferente, é ficar sentado assim, à espera que... Às vezes demoram 2 horas a vir a primeira palavra. E depois são as palavras que se engendram umas às outras, que se articulam umas com as outras, quais apesar de nós. Como se fosse a mão fosse autónoma e a cabeça estivesse assim longe a vigiar aquilo. Não é? Porque nós estamos a trabalhar com coisas anteriores às palavras, emoções, sentimentos, etc. Não é? Depois temos que estruturar aquele delírio de maneira a ser perceptível aos outros. Mas, no fundo, acaba por ser uma comunicação de inconsciente a inconsciente. Foi bom tê-lo aqui. Diga? Foi bom tê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo. Só falta piscar o olho. Eu pisco o olho. Mas isso não é uma forma muito séria de estar em jornais. Muito obrigado, Mário. Muito obrigado. Obrigado. O próximo livro já tem alguma data possível? O próximo livro será em Portugal no fim de 2014. E a primeira edição é no estrangeiro em que língua? Este é holandês. Tem que haver uma razão para ter feito isso. Porquê? Há razões.
de várias ordens, razões editoriais e também eu não queria estar a encharcar os portugueses com livros. Já tiveram este livro de crónicas este ano, para o ano sei esse, que se chama Caminho como uma casa em chamas. Caminho como uma casa em chamas. Caminho como uma casa em chamas e depois no fim de 2015 sairá outro livro. Espero ainda cá estar para fazer alguns, sabe, porque quando fui internado o que eu pensava era preciso de tempo para acabar o livro, deixem-me acabar o livro, deixem-me acabar o livro. Porque eu estava sinceramente Mas agora tem que ia tempo morrer. para acabar o livro. Perdão? Agora tem tempo para acabar. A gente nunca sabemos o tempo que temos. Posso morrer daqui a 5 minutos, daqui a 10 anos, não sei. Mas de qualquer maneira a obra ficará sempre incompleta. Muito obrigado. Obrigado, Mário. O livro de António Loura de Nunes, para quem nos esteja a seguir, é o seu quinto livro de crónicas. A edição é da Dom Quixote. Curto intervalo agora. Muito obrigado, António.